seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Geração de Resultados. Um programa que foi feito para você, gestor, empresário, que quer buscar insight, reflexão, histórias sobre gestão estratégia e negócio. E a gente tem sempre aqui um convidado especial. Eu sou Edson Borges, eu ajudo empresas, gestores e empresários através dos programas Desafio Empreendedor e Método Focus. E o papo de hoje é com uma pessoa de mente brilhante, mente iluminada, né? Uma pessoa diferenciada, viu? Gerardo Pinto. Bem-vindo, Gerardo. Opa, Edson, obrigado pelo convite. Me honra, ainda mais as palavras aí muito generosas. E obrigado por esse convite aí, que para conversar com você também é uma mente bastante privilegiada, né? Bacana. Então, vai ser um momento aí agradável, né? A minha mente é brilhante mesmo, viu? Mentes que brilham, né? Mentes que brilham. O Gerardo Pinto, ele é diretor, né, e fundador da Gera 3 Sistemas, já há 28 anos, né? Caminhando aí para 3 décadas de história, né? E ajuda empresas a melhorar a sua operação, melhorar a sua gestão, através dos seus sistemas de ERP, né? O Legacy, que é especializado, né, sobretudo no segmento de indústria têxtil, indústria de confecção, segmento de moda e varejo, e o Cloud, né, que é um sistema nas nuvens, lançado o ano passado e que agora vai para o Brasil, vai estourar esse ano aí no Brasil. Então, a Gera 3 Sistemas é uma referência aqui na região norte, nordeste, sobretudo nesses segmentos, né? Gerardo, nesses quase 30 anos, né, de legado aí com a Gera 3, teve muita concorrente que saiu do mercado, sucumbiu, né? Empresas foram extintas, algumas não conseguiram acompanhar as novas tecnologias, né? E apresentar uma solução atual, inovadora, modernizada. Outras foram compradas, né, por empresas que foram chegando e comprando os players aí do mercado. E a Gerasoft ela continua e mantendo sendo referência e continuando inovando, né? Há 2 anos vocês lançaram o Cloud, que é um sistema nas nuvens, você vai falar já um pouco dele, né? Então, qual que foi aí, na sua visão, não tem segredo, tem trabalho, né? Mas qual foi aí os pilares que vocês apostaram para sobreviver e, sobretudo, crescer nesse mercado tão competitivo, Gerardo? É de se manter aí 28 anos, né? Qualquer empresa aqui no Brasil, essa selva, né? Realmente não é uma coisa simples, fácil. Mas a gente teve, acho que 2 coisas que a gente tem aí, o propósito da empresa, né? E os valores, né? Os valores são uma coisa que a gente não abre mão. Então, uma empresa que não tem valores e que não tem atitude em cima desses valores, né? Eu acho que elas não se estabelecem. Então, eu acho que primeiramente isso aí. E segundo, a gente como empresa de tecnologia, a gente sempre está conectado, né, o que a tecnologia, as novas tecnologias oferecem, para a gente poder, dentro da tendência do mercado que a gente atua, a gente poder ofertar isso para os clientes. Então, a gente sempre primou por isso. Nós fomos a primeira empresa lá, final dos anos 90, né, a entrar com a internet aqui no Ceará. Depois, a gente foi também a primeira empresa a ter o chão de fábrica online, né? Antigamente era tudo offline, o pessoal digitava à noite. Então, nós fomos a primeira empresa a ter isso daí. E outras coisas tantas, né? A gente foi lá fora também pesquisar a questão do RFID, né? Também tivemos essa primeira, foi uma empresa na área de indústria, né? De confecção, a primeira empresa no Brasil a entrar propondo essa tecnologia, né? Então, a gente procura sempre estar antenado com as coisas que a tecnologia pode nos oferecer, né? Então, a gente já está aí, já a 4ª geração de sistemas, começamos lá com COBOL, né? Depois você ouviu falar. Mas era Basic, COBOL, tinha umas coisas assim, COBOL, né? Pois é. Aí a gente já escreveu 4 gerações de sistemas. 4 gerações. 4 gerações de sistemas. E por último, essa agora, totalmente web, né? E inclusive não só a questão da linguagem, né? Mas a questão do propósito do sistema, que a gente pode conversar lá adiante sobre o cloud, qual foi o propósito da gente ao escrever, mas está sempre procurando para se manter realmente aí no mercado tão competitivo.
Boa. E são muitos nomes aí, né? A tecnologia ela vem trazendo esses nomes diferentes, né? E cada ciclo, né? Abraça alguns para apostar, né? E algumas empresas em escala mundial, né? Apostaram aí na inteligência artificial, né? Você falou do 4.0 aí, né? A Gera 3 também está no momento 4.0 aí de criação de versões. E a Web 4.0 ela é isso, né? Ela trouxe a inteligência artificial, né? Que ela já é uma realidade e aí eu quero te ouvir, né? Sobre o que ela vai se tornar, porque você apostou, né? A empresa apostou muito nessa tecnologia, né? Lançando o cloud. Então, que é esse sistema nas nuvens e que vai ganhar aí agora o Brasil, né? Que você lançou para a região como teste, né? E agora vai ganhar o Brasil. Então, o que vai tornar essa inteligência artificial, que já é realidade, mas ela tem ganhado corpo, musculatura, o que a gente pode esperar que ela vai se tornar e como que o cloud está se posicionando para ajudar o varejo, né? O micro, pequeno, médio, grande varejo, para poder lidar com essas demandas de mercado, de consumo, de clientes e ajudar a facilitar a vida do lojista. Então, Edson, para a gente entender essa Web 4.0, né, acho que seria interessante rapidamente fazer aqui o que é que caracteriza essa Web 4.0, né, entendendo um pouco da Web 1.0, que começou lá no final dos anos 90 também, em 93 começou com a WWW, né, com o World Wide Web, né, com a rede de computadores. Então, começou lá, né, simplesmente a gente fazia consultas, né, nessa primeira versão que se considera a Web 1.0. Na 2.0 já há uma interação, né, com conteúdo, isso aí já foi a partir de 2004. Né? Os autores colocam essa questão aí da Web 2.0, é uma questão muito, muito subjetiva, né? Mas aí a partir de 2004, e começa os conteúdos, você começa a ter mais conteúdo, né? E produzir, publicar e compartilhar conteúdo, né? Então começa aí as redes, né? As redes sociais, né? O advento do Facebook, do Google, começaram aí os dois em 2007, né? A partir da universidade e tal, então eles entram no ar, já mudando e já caracterizando muito essa Web 2.0. A 2.3 ela se caracteriza já por que ele chama de web semântica, né? O Google é pioneiro nisso, que você começa a interagir já fazendo perguntas, né? Por isso que era chamada de semântica, mas também um web inteligente. Já começa com alguma coisa de inteligência nisso. Isso vai se desenvolvendo, né? Hoje você tem essa questão da inteligência muito presente. A Web 4.0 está começando, se iniciando aí, pelo menos o que se caracteriza aí, começa a se caracterizar a partir de 2019, né, com inteligência artificial com mais força, né, internet das coisas, IoT, né, você interagindo com geladeira, com equipamentos, o que for, tá certo? Big Data, né? E também a computação em nuvem, né? Tudo isso faz parte dessa Web 4.0. A indústria, né? Essa indústria 4.0 também aí, ela está explorando muito essa internet das coisas, né? Sim, é o equipamento exatamente. ali, né? Talvez a que mais investiu, né? Foi a indústria, né? Dentro do nicho empresarial, né? Foi o que mais apostou aí, já desde o início, né? Isso, e a indústria 4.0 só tem possibilidade com a internet, com essa Web 4.0, né? Então, as duas fazem essa simbiose, né? E o que vai caracterizar essa Web 4.0, né? Porque é a interação entre máquinas e humanos, cada vez se confundindo mais, né? Que chama, os autores têm chamado aí de sembiótica, né? É humano com máquina, né? Cada vez mais interagindo. E até um exemplo assim, Edson, né? Uma das coisas como é que será essa interação, né? Hoje a gente tem os chatbots, né? Que são ainda muito, eu diria, ainda muito incipientes, né? Você hoje você conversa com
com atendentes, né? Aqueles chats, né? Que são chats... Os robôs, né? Robôs, né? Chats, de certa forma, reativos, né? Mas a gente vai ter lá os atendentes 24 horas, né? Que vão poder conversar com a gente. Por exemplo, o e-commerce da vida, eu não vou estar presente, eu não posso atender, vai ter lá o atendente virtual, inteligente, que vai poder interagir com você, respondendo perguntas. Essa é a tendência aí dessa 4.0. Gerardo, quando um leigo Oi. encontra um especialista em tecnologia, a pergunta da vez é: e esse negócio de metaverso, né? O que vai acontecer aí com essa chegada desse metaverso? Ele vai mudar tudo, vai mudar a história mesmo do planeta, a história mundial, de como as coisas vão acontecer. O que a gente pode... O que é esse metaverso e qual o impacto que a gente vai ter aí no curto ou médio prazo com a implementação dele aí na vida das pessoas, Gerardo? É assustador. É assustador. Se perguntar para um especialista, eu diria que é assustador, porque para a gente entender um pouco esse termo metaverso, né? Ele foi cunhado, assim, em 19, se não me engano, em 92, 93, um escritor chamado Neil Stephenson, ele lançou um livro, Snow Crash, o nome do livro lá, e ele falava de um entregador de pizza, que esse entregador de pizza, durante o dia ele era entregador de pizza e à noite ele virava lá um príncipe aqueles príncipes heróis, né, de figura, de games, né, aquela coisa. Isso aí foi onde foi falado primeira vez no termo metaverso, né? O termo metaverso ele tem a ver com que meta, né? Que vai além, né? Então a gente tem o nosso universo físico, só para a gente entender um pouco disso, né? E a curiosidade nossa, ela vai de onde surgiu, para onde vamos. De onde surgiu, exatamente. Pois é, para onde vamos eu nem sei. Mas assim, então sai do nosso universo que a gente conhece, né? O nosso mundo físico, né? Onde a gente interage com pessoas e com objetos e tudo mais, para ir para essa amplidão do além, assim, além do mundo físico, mundo digital. Então, começa daí. E uma coisa interessante, Edson, também para a gente entender, antes disso, né, no nosso universo, o termo que ele usava era be what you can be, né? Quer dizer, você é aquilo que você pode ser, né? Então, dentro do nosso universo físico, nós somos aquilo que a gente pode ser. Dentro do metaverso, né, o termo passa a ser be what you want to be, né? Quer dizer, você passa a ser aquilo que você quer, né? Só para a gente entender um pouco dessa questão do metaverso. Então, o metaverso é uma coisa que vem com o mundo digital. Então, por exemplo, a gente vai poder ir para um shopping, por exemplo, vamos chamar de novo shopping, né? Um novo shopping que é criado dentro desse mundo, e a gente entra nesse novo shopping, né? Não existe ele fisicamente, mas existe no mundo digital. Então a gente vai lá e lá tem lojas, lá tem cinema, lá tem bares, tem uma opção de coisa que eu posso chegar e te convidar, Edson, vamos nos encontrar no novo shopping. Então você vai, entra no digital e hoje, né? Se você usa uma imersão com um aparelho como um óculos, né, 3D, então você imerge nesse mundo, né, no digital, ou então através de um celular aqui, a gente se encontra lá nesse mundo virtual. E eu posso, por exemplo, levar o meu amigo Avatar, por exemplo, né, fazer parte dessa conversa, dessa nossa reunião, um avatar que eu criei, entende? Então, assim, é uma coisa que eu vou ter pessoas físicas, né, reais, participando e algum avatar que eu criei que vai estar participando. Mas, partindo para... A gente está falando aqui de uma coisa mais conceitual, mas para o mundo real, né? Hoje, como é que as coisas estão? As empresas como Nike, como Adidas, como Mercedes, né? A Mercedes, elas entraram já nesse mundo virtual, fazendo, por exemplo, a Nike lançou um tênis, lança no mercado esse tênis e eu vou lá e compro. É um tênis que não existe fisicamente, mas eu posso, né? Ele existe digitalmente, está lá a fotozinha dele, tal, e eu compro para vestir o meu avatar.
como posso comprar uma roupa para vestir o meu avatar ou para me vestir, para me encontrar lá com você. Eu posso chegar e dizer, eu vou levar uma amiga minha, um avatar, que eu caracterizei, que eu vesti, e esse mundo já existe, né? A Nike está faturando com isso, a Adidas está faturando com isso. Existe, inclusive, uma coisa chamada Meta Fashion, né? Que, por exemplo, a Gucci, hoje estão fazendo desfiles, né, com avatares. Então, ela lança produtos dela, tal, virtualmente, digitalmente, eu diria, produtos que nem existem ainda, e de acordo com a reação do público, ela lança aquela camisa para o mundo real. Tá? Então, é esse mundo que a gente está aí se avizinhando, e não só. Isso não é uma teoria, as coisas estão acontecendo, né? Vários casos assim que a gente vê no metaverso. Uma menina, por exemplo, que ela lançou um tênis e faturou 600 desses tênis vendendo, e faturou alguns milhares de dólares com a venda desses 600 tênis virtuais que nem existem, né? Então, é esse mundo aí que vai... Quando a gente traz as coisas, né, para a perspectiva de negócio, aí parece que vai materializando já, né, dando um tom acurando mais, um tom mais simples, mais prático para as coisas, né? Que aí você vê uma usabilidade, uma aplicabilidade. Quando se vai para o ambiente das relações, é que ainda é maluco, né? Você tem lá no mundo dos gamers, né, do videogame, ali você tem essa questão de construir avatar, de você comprar o que você quiser, você montar, pegar o carro que você quiser, morar na casa que você quiser, você construir todo esse universo para você, né, do seu mundo ali. Então, a gente vê isso nessa esfera da ficção de um game, né? Aí, então, para a gente imaginar a gente nesse contexto, pelo menos a minha geração ainda tem uma barreira nisso aí, né? Mas, Edson, talvez para a geração dos meus filhos isso já não seja barreira, né? Já seja algo já concebido já como natural, né? Edson, uma coisa que eu aprendi nesses anos, né? Nesses anos todos de tecnologia, a gente tende a subestimar o presente, sabe? Eu estou falando em termos de tecnologia, dizer, não, isso aqui não vai acontecer com a gente, não, isso aqui é para os meus filhos, isso aqui é para outra geração. E a gente, às vezes, superestima o futuro. No futuro vai ser assim, mas as coisas hoje estão numa velocidade, Edson, que, assim, até custa a compreender. Dentro dessa questão do metaverso, só para você ver, a Coca-Cola, ela lançou uma geladeira vintage. Uma geladeira vintage. Sim. Tá? E essa geladeira vintage, ela vendeu por $4.000. Uma geladeira que não existe. Tá? A Mercedes, se você procurar, ela lançou lá um carro, não só a Mercedes, né? A Mercedes está nisso, a Rolls-Royce também está nisso, lançou um carro e você compra lá um carro da Mercedes virtual. Inclusive, Edson, uma das coisas, por exemplo, já é realidade, você pode, esse papo que a gente está tendo aqui, você aí, eu aqui, a gente poderia ter contratado uma sala digital, tá? Então a gente está lá, a sala, a gente inclusive pode colocar coisas nessa sala para ambientar, e a gente fazer uma reunião nessa sala, eu, você, um avatar talvez, pessoas não reais, mas a gente colocar uma pode já plateia hoje lá, fazer né? Para colocar uma plateia, o que plateia, for. né? O que quiser. Sim, sim. Então imagina, a gente aqui, nós dois aqui, e a gente coloca essa plateia, você colocou essa ideia, mas eu posso também contratar essa plateia e eu ter lá esse público e a gente fazer esse programa dentro de uma sala que não existe, mas a gente está lá dentro fazendo esse programa. Isso já existe hoje. E sabe que esse programa é geração de resultados, né? E para gerar resultados, precisa de fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, enquanto está no âmbito da ideação, da idealização, depois ideação, que é ir para ação, a gente às vezes não concebe muito, né? E esse papo do metaverso é isso, a gente não concebe muito quando está nesse estágio. Mas a gente viu isso, a evolução da gestão das empresas, a gente viu isso ocorrendo, né? No ambiente de sistemas, de processos, de pessoas, de tecnologia, né? E aí, falando de tecnologia, aí já jogo a bola para você dessa visão. Antes, a gente ainda temos sistemas muito complexos, alguns sistemas de ERP integrados, complexos, robustos, né? Como
no termo da TI, e a gente tem percebido a movimentação dentro da própria Gera teve isso, né? Você tem lá o Legacy, que é um sistema robusto, tem uma referência, né, de excelência em chão de fábrica, tem a parte de loja, mas módulos financeiros, BI e etc. Né? Então, tem toda uma coisa robusta ali por trás. Que, em tese, você imagina que tem que ter mais pessoas para alimentar os processos, tem que ter também uma estrutura maior para botar a coisa para rodar. E aí vem, né, essa tecnologia nas nuvens, com inteligência artificial, e traz essa leveza, né? Essa coisa mais intuitiva, mais amigável, mais simples para as pessoas que, de repente, não têm tanta estrutura de pessoas, setores, departamentos, conseguir operacionalizar, né? Então, essa visão de hoje um software mais... Eu consigo entender, e aí eu jogo como pergunta para você, eu consigo entender que esses mais robustos, mais complexos, eles vão continuar existindo, mas ele separa um pouco por porte de empresa. É só essa forma de separar por porte de empresa, aí naturalmente você tem uma faixa de preço para esse porte de empresa que vai dar conta de botar uma coisa mais robusta para tocar. E um porte menor, mas, né, com custo menor, vai colocar... É só essa maneira de se pensar, ou é uma visão míope que tem outras maneiras de se pensar nessa construção aí de gestão, de como usar o que é melhor, né, para a empresa apostar em cada fase dela, além de você olhar para porte e para preço. Eu acredito que hoje, né, nós temos o Legacy, que é uma denominação aí que caracteriza o produto que a gente tem, um ERP que a gente tem de forma tradicional, desktop, mas que ele continua. A gente lançou o nosso cloud, né, com um propósito completamente diferente, com uma pegada completamente diferente, já com toda essa tendência que existe hoje, né, se você olhar para a tela dele, é uma coisa muito parecida com o que tem lá na Google, Facebook, né, utilizando a tecnologia para isso. Mas, por exemplo, hoje a gente tem clientes, a gente entende, inclusive, que a gente concorre com nós próprios, né, quando a gente tem lá uma opção de cloud para a loja, mas a gente ainda hoje, a gente vê clientes que continuam com o sistema lá, querendo o sistema desktop. Na minha visão, isso vai, lá na frente, cada vez mais, a tendência é que todo mundo passe para o cloud, né? A partir do momento que começa a confiar em nuvem, começa a saber que os dados deles lá, que os dados que vão estar lá na nuvem estão preservados, ninguém vai atacar, e é por isso que a gente procurou nuvem como a Amazon, que é a mais segura que tem, o nosso cloud está instalado lá. Mas eu diria, dentro dessa complexidade que você está falando, cada vez mais, Edson, a tendência é que a gente tenha sistemas cada vez mais interativos e mais amigáveis. O nosso cloud, por exemplo, ele é muito mais um sistema de visão do que relatório. Tem relatório? Tem. Mas a gente pensou sempre numa visão mais clara, com gráficos, uma visão gráfica que o cara possa olhar para aquilo ali e não ter centenas, dezenas de relatórios, como o nosso Legacy tem, mas que ele pode ver ali, por exemplo, em visão, aquilo que ele viria em 2, 3 relatórios para ter esse nível de conhecimento, né? Então, acredito sim que seja cada vez mais essa interação, né, entre sistemas e principalmente o seguinte, Edson, por exemplo, o nosso propósito, né, quando a gente foi conversar, eu vi lá fora, por exemplo, que os sistemas, a tendência lá, quando a gente fala, por exemplo, em startup, startups são a tendência e tal, mas muito mais do que startup, era a presença das empresas, quer startups ou tradicionais, estarem presentes nas universidades. As universidades trazem o estado da arte, nós trazemos a vivência no mercado. Eu sempre quis fazer, pelo que eu vi lá fora, né, muito tempo eu vou vendo isso, eu sempre quis fazer algo com a universidade, né? E graças a Deus a gente conseguiu, né? A gente escreveu um projeto de inovação, que é o Cloud, e a gente fez esse primeiro trabalho na universidade, que é uma coisa muito bem sucedida, e fizemos um segundo projeto de inteligência artificial, e se você me permitir até falar um pouco sobre inteligência, também é um tema que... E que tem tudo a ver com esse papo nosso aqui, porque as pessoas ainda veem inteligência artificial como... para que serve, o que é isso, né? Para que serve? Então, por favor, né?
Ok, traga luz sobre o assunto. A gente já interage com inteligência sem saber, né? O que a gente faz, o que a gente, o Netflix está aí, o Uber, uma série de coisas que a gente utiliza hoje que traz inteligência sem até a gente perceber, né? Que está utilizando. Esse projeto que a gente fez, né, nos deu muita, eu diria, oportunidade de conhecer mais essa questão da inteligência artificial, desmistificar, até para a gente mesmo, né, que está... e começar, por exemplo, a inteligência começou com umas máquinas reativas. Eu sempre dou o exemplo lá do Deep Blue, né, que é a máquina que a IBM construiu para desafiar o grande mestre na época, o Garry Kasparov, o russo, que era campeão mundial de xadrez, né? E a máquina acaba vencendo o Kasparov, né? Era uma máquina reativa, uma inteligência reativa, por quê? Foi colocado lá os algoritmos e uma série de inputs de como o tabuleiro se comporta, né? As peças se comportam. Então, a partir daí, do ganho, né? A partir do momento que o Deep Blue ganha do Garry Kasparov, os investimentos voltaram os olhos, né? O investimento, eu diria, mundial, voltaram os olhos para a inteligência artificial. Então, é um marco, aí, 96 por aí, é um marco que a inteligência passa a ter uma visão séria dos investidores. Então, primeiramente, as máquinas reativas, né? E aí, então, os chatbots, né? Aquilo que você liga, aí quer falar com o suporte, quer falar com não sei o que, tal. O chatbot é uma inteligência, mas é uma inteligência reativa. Vem depois a segunda inteligência, que são máquinas que aprendem, né? Que a gente chama de memórias limitadas. Então, as máquinas aprendem, e essa inteligência nossa está nessa segunda fase, né? Que, por exemplo, um dos projetos da gente é você, na hora que você vai para uma loja, Edson, eu conhecendo o seu perfil, se o meu perfil é parecido com o meio de diversas pessoas, eu sou capaz ali, quando você entra na loja, de oferecer produtos direcionados a você, porque eu tenho esse perfil caracterizado por você e por outras pessoas. Então, eu ofereço produtos que casam com você. Então, foi esse primeiro projeto que a gente fez. E o segundo projeto que a gente fez foi exatamente na distribuição de... Eu tenho uma rede de lojas e eu poder dizer, ó, é melhor que você colocar essa peça lá na loja de Recife do que está aqui em Fortaleza, tá? Porque ela tem uma previsibilidade lá de vender dentro desse aprendizado da inteligência, né? De fazer algo que o ser humano faz e muito bem, mas só que ele aprende, e daí, por exemplo, eu volto ao jogo de xadrez, que hoje você não consegue, ninguém consegue, nem um grande mestre ganhar de um xadrez no celular, né? Então, por quê? Pelo aprendizado de máquina. Então, nós estamos nosso projeto foi, os nossos 2 projetos de inteligência artificial foram nessa área. A gente já está estudando um terceiro projeto também para fazer junto com a universidade, certo? A gente está pensando aqui. Mas a tendência da inteligência artificial é o que eles chamam de teoria da mente, né? Aquilo fazer com que que a inteligência tenha não só aprenda a máquina, mas a gente aprender um pouco da reação humana, reação da mente humana. Eu só para ilustrar aqui, é um tema que me empolga demais, né? Eu tive alguns anos em Stanford, né? E eu vi um projeto de uma aluna de Stanford, né? Ela conseguiu captar as reações emocionais de uma sala de cinema. Então, ela passou a mapear as reações, por exemplo, quando o filme era um filme romântico, né? Como é que a mente reage àquilo ali? Porque a mente são reações químicas, né? E ela transportou esse mapeamento para a máquina. Então, era um insight, né? Que a gente pode conhecer as reações humanas a partir desse mapeamento, né? Que ela faz de raiva, de angústia, nessa hora, como é que o cérebro se comporta. E é uma coisa que vem a terceira fase da inteligência, que é essa teoria da mente, né? Que é uma coisa aí para daqui alguns anos. É fantástico tudo isso aí, porque a gente vem vivenciando, né? No CRM, você falou de perfis, né? Recência, frequência, valor, o conceito de RFV, você pega ali e consegue puxar dados e fazer. Mas ainda assim, não é inteligência, porque você tem que ir lá e processar, né?
Aí você foi traçando perfis, e aí com a inteligência você já pega isso, já propõe para o vendedor, já propõe para o cliente utilizar aquele dado para aquele cliente, para aquela informação baseada no perfil que ele demonstrou, né? Então, a gente vai dando uma dinâmica prática, né? E aí você falou, a teoria da mente, né? A gente vai ser... A máquina aprendeu com a gente, e agora ele vai propor para nós, né? Por isso que há por trás disso aí, se não tiver um bom propósito, né? Já há muita manipulação, né? Para consumo, né? Já há muita manipulação. E se não houver um propósito, isso vai ser, né? Vai ser aí um grande desafio, né? Para regulamentar isso, porque as coisas se perdem mesmo, né? A todo tempo a gente vai estar a linha da ética comercial, a linha do que é, né, dos valores, do que é certo, do que é errado, né? A gente começa a se perder nisso aí. Mas uma coisa O Elon bacana é Musk, que... viu? Desculpa, Edson, só para Por favor. Ilustrar isso que você está falando, o Elon Musk, ele no ano passado, ele veio com uma frase que, né, ele disse que a inteligência artificial é mais potente do que uma bomba atômica, né? Então, isso daí é uma coisa para a gente refletir exatamente o que você está falando, né? Da ética, até onde ela pode chegar, até onde a gente pode se permitir, né? E esse cuidado, né? Eu não sei se nós vamos estar tão aptos no momento certo, ter o crivo, né? E a crítica de certo e errado, não quero só até aqui, não vou dar acesso, não, enfim, porque as coisas estão sendo a gente está sendo né, coagido a fazer por tudo que está acontecendo, né? Mas uma coisa é certa, como gestor, como empresário, né? Você que está nos assistindo aqui no programa, a gente ir por esse caminho da tecnologia. O Gerardo falou aqui um pouco da história do 1.0 até o 4.0 para a internet, para as versões dos sistemas, né? Uma coisa é certa, né? Como gestor, como empresário, a gente cada vez mais o comportamento de aprender, desaprender e reaprender, essa frase que a gente ouvia lá atrás, né? Que o analfabeto do futuro, que o futuro chegou, né? O analfabeto do futuro, a frase era essa: não será o que não sabe ler ou escrever, será aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender, né? E a gente está vivendo isso. O gestor, o empresário, que não queria aprender sobre gestão, não queria implantar um modelo de gestão, não queria saber o que o software faz. Eu quero emitir nota fiscal, controlar mais ou menos meu estoque aqui, porque eu tenho obrigações fiscais, então eu não quero me perder nisso. Então, ele só se preocupava com aquilo que ele poderia ser punido. Mas ele não era o propósito de se adquirir um sistema, um software, e montar um modelo de gestão. O sistema ele é a principal ferramenta para que você tenha informações seguras para controlar. Impossível administrar um negócio se não há controle, impossível ter controle se não tem um bom software, né? Então, essa linha tênue, né, que a gente vive hoje, há pouco tempo, muitos empresários não se importavam com isso aí. Se eu estou usando bem o software ou não, se eu estou usando o sistema, né, a metodologia, os processos está dentro do sistema para mim aprender, ensinar minha equipe, ou seja, é uma consultoria. Quando você contrata um bom software, você está contratando uma boa consultoria, né? Porque os processos estão ali desenhados para te favorecer, ganhar em produtividade, em controle, e assim você administrar melhor os pequenos sistemas dentro de um sistema maior que a sua empresa. Então, essa forma de pensar, né? Essa forma de pensar e de agir em relação à tecnologia, quem não acordou, olha, se você ainda está vendo, não, eu contrato pessoas para fazer, eu não quero saber. Você não precisa ser bom em tudo, tranquilo, não. Mas nós precisamos de entender e não delegar a gestão da informação, né, Gerardo? Porque a decisão, no final, é sua e a responsabilidade da decisão acertada ou errada é sua também, como empresário e gestor, né, Gerardo? Edson, eu queria duas coisas aqui que você falou. Uma, nessa questão de construção, desconstrução, aprendizado, reaprender, se readaptar. Eu acho que o exemplo que eu vejo, eu te conheço há muitos anos, Edson, mas o exemplo disso é você, sabe? Quer dizer, que eu te conheci lá atrás, né? E eu vejo essa mudança sua, sempre essa preocupação de estar aprendendo, de estar discutindo, né?
para mim, você é um exemplo disso. Tá? A outra coisa, você deixou aqui uma bolinha quicando, tá? Quando os empresários, por exemplo, contratam um software, né? Então eles pagam lá o preço do software, muitas vezes acham caro, muitas vezes o cara reclama do preço do software, tá? E uma coisa que eles é um erro muito comum acontecer, que é ele investe no software, investe no produto, mas não investe em treinamento. Então, treinamento sempre para ele é uma coisa, sempre. Muitas vezes uma coisa, vou usar esse termo, meia boca. Né? O cara faz um treinamento ali, não querendo mais horas, porque tem que economizar, e não percebe que o sistema só vai ter sucesso se as pessoas usarem de forma adequada. Então, eu vejo muito isso aí, você me deu essa bolinha quicando, porque há um grande erro, né, nessa mentalidade, estou falando assim, muito sincero, muito franco, de investe no sistema, mas não investe nas pessoas. Não investe no treinamento para as pessoas utilizarem, e aquilo ali vai ficar, o cara vai ficar insatisfeito, porque o software né, a gente tem, muitas vezes, o software está lá sendo subutilizado, né, pelo preço que o cara pagou do software, porque não quer ter um treinamento adequado com o pessoal deles. Então, aí fica na economia, né? Aquela economia faz um investimento todo, né? Em várias frentes, em várias áreas, para a empresa crescer, né? Investe lá meio milhão, 1 milhão numa loja, né? E na hora de ter uma ferramenta boa para gerir tudo isso, às vezes fica ali perdendo fazendo economia de palito, né? E é isso, meus amigos. Mudar a forma de pensar e agir em relação à gestão, em relação à tecnologia, trazer as pessoas, né, para compartilhar as boas práticas dentro da sua empresa, ter pessoas ensináveis que queiram também aprender, desaprender e reaprender e fazer a todo tempo a tua empresa uma empresa moderna. Essa é o grande recado aqui, né? É a grande mensagem desse papo com o Gerardo, que trouxe luz aí sobre vários assuntos, né? Então, você não precisa de conhecer de tudo, né? Mas precisa ter o comportamento de buscar informação, de estabelecer a direção da sua empresa, as metas que você quer para a sua empresa, e de utilizar do comportamento também de planejar e monitorar, né? Controlar essas informações para ver se está no caminho certo ou não, medir se está no caminho certo. Isso é atividade do dono, isso é atividade do gestor, né? Então, não dá para terceirizar, né? Não dá para terceirizar isso. Assumir essa responsabilidade de papel do dono e ele se cercar de profissionais, né? E de apoio para poder realizar isso e ter a empresa na mão. Todo mundo, né? Todo mundo é muita gente, né? Mas muitos empresários querem, né? Ter a empresa na mão. Poucos dedicam tempo a conhecer um pouco mais do sistema, aquilo que lhe compraz, não precisa ser o operacional sobre tudo, né? Mas se ele entender cada processo, o que entrega, o relatório, pegar a informação e tentar chegar ao nível, numa fase de até ter um Power BI lá integrado, um BI integrado com informações mapeadas de todas as áreas do negócio. Então, nós precisamos de ter informação para tomar a decisão. Não dá mais para fazer compra, para fazer todo o maior na nossa lá plano de contas das empresas, uma empresa mercantil de compra e venda, o maior investimento está em fornecedor, né? Então, vigiar, monitorar a compra, o estoque, o giro, é um papel tão básico e muitos sistemas às vezes não estão devidamente alimentados, não estão entregando isso para o empresário, para o gestor. Então, utilizar o seu sistema, né? E conhecer, se o seu sistema não te atende, conhecer outros sistemas, né? Se o seu sistema te atende, vai atrás de utilizar, reimplanta ele na empresa, paga mais horas de treinamento, contrata novamente lá mais treinamento para poder usar todo. Você tem um sistema, usa ele na totalidade, né? E eu convido você a seguir lá, Gera 3 Sistemas, e conhecer o Legacy, conhecer o Cloud, né, que é a grande vedete aí, né, grande novidade de 2020, agora indo para o Brasil aí, para atender melhor o micro, 2022. Pequeno e médio empresário. Então, ele começou lá em 2020 e agora 2022 vai para o Brasil, né? Siga lá, Gera 3 Sistemas, siga lá, Edson Borges Focus. Gerardo, quero te agradecer pela sua disponibilidade, por essa
por compartilhar informações que a gente não para ouvir, não para conversar sobre, né? E aqui, esse tempo seu nos permitiu isso. Valeu demais. Obrigado. E a sua mensagem final aí para quem está nos assistindo, Gerardo? Eu te agradeço demais aí o teu convite, né? É um papo que eu gosto pra caramba, né? Um pouco de nem futurologia, né? Mas um pouco da nossa visão, né? Do que está acontecendo. Não é nada visão aqui absurda, mas uma coisa, é um papo que me dá muito prazer, entendeu? E falando sobre inteligência, né? A gente está atento, né? Cada vez mais presente nas nossas vidas, nos sistemas, na nossa vida diária. Então, também o pessoal estar atento para isso, né? As empresas que estão tendo essa visão, as empresas de software, até as consultorias, né? Como a sua, que tem essa preocupação. Então, foi um papo muito interessante e eu estou sempre à disposição, Edson, para a gente ter essa conversa aí com você, bastante inteligente. Valeu demais, Gerardo. Obrigado aí por esse momento de compartilhar. Agradeço a cada um. Então, siga lá, Gera 3 Sistemas, siga lá, Edson Borges Focus, e vamos avançar na direção de você cuidar da informação, para você cuidar das decisões que você toma, você cuidar do futuro da sua empresa. O futuro da sua empresa depende da decisão que você toma hoje, né? Então, abraço forte para cada um. Abraço, Gerardo. Tamo junto. A gente se vê. Para todos vocês. Beleza. Valeu. Abraço.